Bom, gente, hoje a gente vai ver sobre mutações e a aula que vem a gente vai entrar em parasitoses. A gente vai ser uma aula bem legal, porque a gente vai aprender sobre doenças, né? Sobre tênia, sobre ciclos, assim, cisticercose, sobre chagas. A gente vai entrar nessas doenças, assim, nesses ciclos. E é uma aula bem legal, assim, né? Para quem gosta de biologia, para quem gosta de descobrir essas coisas. Eu gostava bastante, aliás, né? Porque, né? E aí a gente acaba a disciplina. Acho que mais umas 2 aulas aí, 3. E aí depois a gente entra na nossa revisão. Então, mutações. O que são mutações? Vocês já devem ter ouvido, né? Bastante de mutante, essas coisas, né? Ó, o João Vitor acha interessante. E o que elas são? Alterações no material genético, né? A gente tem nossa célula, o núcleo, lá tem todas as nossas informações, e aquilo lá vai alterar. Vai acontecer um erro ali na hora que a célula está dividindo, alguma coisa que descontrolou e virou. O bom é que, assim, a gente pode estar tendo uma mutação agora aqui numa célula nossa que está replicando. Só que a gente tem um mecanismo que conserta isso. Se a gente não tem um mecanismo que conserta, aí, por exemplo, pode virar um câncer, né? Se for uma mutação num gene específico. Mas nosso organismo tem um sistema muito bom de correção. Pode virar uma característica nova. Gente, mutação é muito importante para a variabilidade genética. Por exemplo, vamos supor que só tinha olho castanho, só olho castanho. De repente, mudou lá a sequência do DNA em algum gameta e nasceu uma pessoa lá de olho azul. E assim, geralmente na natureza, vai gerando variabilidade. É bem complicado, bem difícil assim surgir uma nova característica, não é uma coisa assim, nossa, está acontecendo toda hora. Eu tive um filho aqui, amanhã ele nasceu com um trem super diferente, nasceu com orelha de coelho. Não, né? É uma coisa super difícil. Mas assim que a gente dá variabilidade na espécie humana. Bom, né? Aí, o que nós temos? Nós temos 2 tipos de mutações. Nós temos, né? Os nossos genes, eles são... tem os cromossomos, e os cromossomos ali é a cadeinha de DNA. Então, o que pode mutar? Pode mutar a cadeinha de DNA ou o cromossomo. Tipo, pode mudar só lá no meio, ou de ter um cromossomo a mais, ou um cromossomo de diferente forma. Então, nós temos esses 2 tipos. Então, a mutação gênica, ela vai ocorrer no DNA, como eu falei, na cadeia, e ela pode alterar os fenótipos. E o que acontece? Vamos supor que você teve uma mutação na sua pele. Você vai passar e, sei lá, vamos supor, inventar um trem aqui que ficou uma manchinha escura por causa dessa mutação. Teu filho vai nascer com essa manchinha escura por causa dessa mutação na pele? Não, ele não vai. Mas se der uma mutação no seu gameta, no gameta lá que vai fecundar e formar um embriãozinho, aí você vai passar para o descendente. Aí talvez ele vai nascer com isso, aí ele vai ter em todas as células dele, pode passar para outro descendente. Então, não é sempre que passa, né? Tem que ser especificamente no gameta. Se for alguma coisa que só altera o fenótipo, não vai passar. Aí, o nosso segundo tipo de mutação é a mutação cromossômica. Ela é um pouco mais complicada, né? Porque por ela nós temos várias coisas aí. E ela vai acontecer, vão ser 2 tipos, e dentro dela, né, vai ter os nomezinhos aí para vocês. Mas nas mutações cromossômicas, né, podem ser as estruturais, ela vai mudar a estrutura ou a quantidade que existe, né? Já vou mostrar qual é a outra aqui. Ou a numérica, né? Olha aqui, nós temos 2 mutações que envolvem os cromossomos. A outra era genética, mudava aqui. A estrutural, ela vai deixar ó, um cromossomo maior, um cromossomo menor, e a estrutural.
E a numérica, ela vai aumentar ou diminuir o número. Então, vamos ver elas mais detalhadamente. O que pode acontecer nessa estrutural? Os genes podem aqui mudar de posição, né, se rearranjar e formar ali um cromossomo diferente. Então, nós temos vários tipos. Podem ter uma adição, que é uma adição. Lembra que o gene... Eu não estou enxergando a adição aqui, eu vou diminuir um pouquinho. Lembra que o quê? O gene, ele é aquela sequência de letrinhas, né? A, T, T, esses nucleotídeos, né? Isso aqui é o DNA. Isso é o que está lá formando o cromossomo. O cromossomo é tudo isso de letrinha ali. Isso é o que forma. E o que pode acontecer? Adição, ó. Aqui tem uma sequência. ATT, CGA. Olha aqui que antes do A veio um C. Aí depois, ó, continua normal. AT, TCA. Só que, o que acontece? Se acontecer isso numa célula minha, adicionar um, muda talvez toda a proteína, né? Opa! Agora tem que botar para apresentar de novo. Bom, mas falando outro tipo que já está aqui, né? Nós temos também a substituição, porque ele não está a fim de apresentar. Será que é a internet? Aí, agora foi. Outro tipo que tem dentro desse, substituir. O que acontece? Aqui eu tenho TAC, COAC, substituiu por um C. E o que isso pode fazer? Isso, ó, aqui estava formando uma proteína cinza. Só que quando mudou, formou uma proteína rosa, porque trocou tudo, né? Porque lembra que cada triozinho desse vai colocar um aminoácido. Mas lembrem também que o DNA é degenerado. Pode ser que, às vezes, esse triozinho e esse daqui vão colocar o mesmo aminoácido. Então, às vezes, uma mutação pode ser que não vire essa proteína para uma outra diferente, porque ele é degenerado. Mas, dependendo do que substituir, pode, sim, alterar a proteína. Então, olha, esse é um outro mecanismo de defesa, né? Tipo, ó, tem vários que colocam o mesmo aminoácido. Então, pode ser que uma mutação não atinja isso. Outro tipo que a gente tem é a deleção. Ó, aqui tá tudo coloridinho, né? Aí, o que aconteceu? Tem aqui o D, e aqui ele simplesmente tirou o D. Outro tipo que a gente tem é a duplicação. Ó, o FG e o FG duplicaram aqui. Outro tipo que a gente tem é inversão. Olha aqui, o D estava embaixo do C, inverteu. Isso altera toda a ordem, né, gente? A gente viu as letrinhas lá atrás, né? Acho que vocês lembram. Outro tipo, a translocação. Um cromossomo com outro. Vai lá e inverte um com o outro. Aí, nós temos as numéricas. Você viu que ali, ó, eles só trocavam, alteravam um, alterava outro. Na mutação numérica, ele vai colocar um cromossomo a mais. Nós vamos ter dois tipos de numérica. As euploidias, que elas vão alterar todos os cromossomos. Lembra que em nós humanos, nós temos 46 cromossomos, e é 2 de cada. Olha aqui, tem 3 de cada. Isso é uma euploidia, né? Porque ficou 3N, nós somos 2N. Isso, muitas vezes, né, principalmente na espécie humana, é incompatível com a vida. A gente precisa ter 2 cromossomos de cada. Aí tem as aneuploidias, que às vezes vai ganhar um cromossomo, mas não é em todos. Em todos é impossível com a vida. A aneuploidia, né, ela vai ganhar um cromossomo, que vai ser uma trissomia, ou perder um cromossomo, que é a monossomia, ou perder 2, que fica nulo, né? Que a gente tem 2 de cada. Só que, como às vezes é em um só, não vai acontecer nada, igual esse aqui. Esse é incompatível com a vida. Às vezes, né, se acontece isso num bebê ali que a mulher vai gerar, causa aborto, porque não dá para nascer. Agora, quando é em um só, é viável. Só que aí podem vir com alguns certos problemas, né? Por exemplo, a trissomia do 21, ou a síndrome de Down.
que é 3 cromossomos aqui no 21. E pessoas assim, né, elas possuem um grau de retardo mental. Eu estava até discutindo hoje isso com a minha amiga, né? Eu acho uma palavra tão forte, mas ela falou, não, era uma palavra de científica que a galera usou aí para falar, agora a gente fala, né? Fica um negócio tão estranho, né? Mas em livros eles colocam assim, né? Outra coisa que eles nascem diferente. A palma da mão tem um risco aqui. Os olhos, né? A pálpebra, ela tem uma prega, né? Que faz assim. Então, olha, esse é compatível com a vida, só que nasce ali com umas alteraçõezinhas, né? Mas outra, lembra que essa é uma aneuploidia. As euploidias são incompatíveis com a vida. Outras síndromes que a gente tem de exemplo, né? Eu não botei nenhuma foto de pessoas com essas síndromes, mas se vocês quiserem procurar, só botei essa aqui, que com certeza é a mais conhecida. Mas nós temos a de Edwards, que é do cromossomo 18, trissomia do cromossomo 18, ó, aí no 18 tem 3. A síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, acho que geralmente o pessoal nasce e vive um pouquinho mais. Mas a de Patau, eu estava vendo que é a do 13 aqui, geralmente o bebê nasce e morre bem cedinho, porque ele tem muito problema renal, alteração cardíaca, né? Que às vezes um cromossomo, né, faz uma diferencinha boa. Não tanto quanto as euploidias, né? Mas. E aí, como nós temos cromossomos normais e os sexuais. Nesses sexuais também pode acontecer, né? No X e no Y. Aí nós vamos ter a síndrome de Turner, que vai ser uma monossomia, porque era para a mulher ter o XX. Só que aí ela vai perder. Então vai ficar o X e nada. Então vai ter um X só. A síndrome de Klinefelter. O homem vai nascer com o quê? 2x e um Y. Ele ganhou 1. Vai ser uma trissomia. Síndrome do duplo Y. É o super-homem. Eles falam que é o super macho. Porque ele vai nascer com 2Y, 2 cromossomos ali que dá característica de homem para ele, né? E tem a síndrome do triplo X, que é uma trissomia também, que é a super fêmea. Esses aqui também são compatíveis com a vida. Tem pessoas que têm síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Eu não lembro qual dos dois, se é Turner ou não, é Klinefelter. Que o homem ele nasce com os braços mais compridos, ele é mais alto, tem uns negócios assim, mas a pessoa é quase que uma pessoa normal. Só que ela tem isso a mais e nasce com umas características diferentes, mas... Bom, e eu falei que essa aulinha era tranquila. Hoje é isso. Aí, se vocês quiserem procurar foto de gente com essas, eu não botei todas, não, mas fiquem à vontade. E falei que era bem tranquilinha hoje. Já preparei pensando na queda do WhatsApp. Né? O João Vitor falando aqui, parece xingamento. Que triste, né? Sim, acabou já. Hoje eu preparei um negócio bem suave. Aí eu vou botar no YouTube e mandar para os colegas de vocês que perderam.